E quando é que nós estaremos diante desse instituto da culpa exclusiva da vítima? Todas as vezes que não for possível associar a conduta do indivíduo nem o elemento subjetivo do dolo, nem o elemento subjetivo da culpa. Vou dizer de novo, tamanha é a importância dessa informação que eu estou dando para vocês. Vou até dar um susto na garganta aqui, tomar uma água, que a garganta começou a ressecar agora. Então vamos lá, de novo. Nós estaremos diante do instituto da culpa exclusiva da vítima todas as vezes que, mesmo o indivíduo tendo praticado uma conduta que gerou um resultado dentro de um nexo de causalidade, não for possível a caracterização do fato típico e, consequentemente, a caracterização do crime, por não ser reconhecível nem o elemento subjetivo do dolo, nem o elemento subjetivo da culpa. Ou, em bom português, a criatura não praticou crime porque nem teve dolo, nem teve culpa carreada à sua conduta. Para ficar mais fácil nós entendermos o que é, na prática, na realidade, esse instituto da culpa exclusiva da vítima, vamos pensar numa situação hipotética. Abstraia comigo e cria aí na sua cabeça o seguinte cenário. Imagine que um indivíduo é condutor de coletivo, condutor de ônibus de transporte coletivo urbano. O cara dirige ônibus há mais de 20 anos. É um motorista extremamente experiente, habilitado, cuidadoso, que sempre faz a mesma rota todos os dias com o mesmo tipo de veículo. Supõe ainda que esse condutor está guiando o coletivo pela faixa exclusiva para transporte público, dentro do limite de velocidade, com direção defensiva, com toda a atenção voltada para o trânsito. Mas, fatidicamente, infelizmente, um motoqueiro, tentando desviar do fluxo do trânsito, por desatenção do motoqueiro, invade a faixa exclusiva do ônibus. O motorista de ônibus, ao ver o motoqueiro passando na sua frente, aciona os freios. Pisa no freio, mas não dá tempo parar o coletivo. O coletivo bate no motoqueiro, o motoqueiro cai e morre atropelado. Ora, há a conduta do motorista, há o resultado morte do motoqueiro, há um nexo de causalidade entre conduta e resultado. Eu tenho uma previsão normativa para que esta situação possa ser tipificada como crime, mas eu não posso reconhecer o crime ao final de toda a análise. Por quê? Porque para ter crime, entre outros elementos, eu tenho que ter fato típico. E para ter fato típico, também, entre outros elementos, eu tenho que ter ou dolo ou culpa carreada à conduta do agente. E nesta situação, eu não consigo identificar nenhum desses dois elementos subjetivos. Observe, o dolo ele pode ser, em regra, direto ou eventual. Eu tenho o dolo direto quando o indivíduo quer, almeja, deseja um resultado. Eu tenho um dolo eventual quando o indivíduo, embora não deseje um resultado previamente pretendido, ele age de forma tão aloprada, ele age de forma tão irresponsável, ele extrapola tanto o limite de risco considerado como razoável pela coletividade, que fica claro que ele não está nem um pouco preocupado com os efeitos da sua conduta. É óbvio que nesse exemplo do motorista do ônibus eu não tenho dolo, nem direto, nem eventual. Ele não queria atropelar o motoqueiro. O dolo direto está eliminado. Ele não assumiu um risco exacerbado. Ele não fez nenhuma assunção exagerada de risco. O dolo eventual está eliminado. Eu não tenho dolo. Observemos se eu poderia ter culpa na casuística. Para que você tenha um crime culposo, é indispensável que o resultado seja decorrente de uma imperícia,
uma imprudência ou uma negligência. Cuidado, viu? Tem gente que mete a mão na caixa dos peitos e diz assim: crime culposo é aquele que o indivíduo não quer o resultado. Essa definição está limitada, ela não é de todo correta. Por quê? Crime culposo é aquele que o indivíduo não quer o resultado, mas dá causa a este por imperícia, imprudência ou negligência. Repare, a imperícia presume que o indivíduo está praticando uma conduta sem ter a destreza, a habilidade, a técnica ou o conhecimento suficiente para tal. A imprudência presume que o indivíduo está praticando a atividade de forma desleixada, descuidada, desatenta, sem se cercar, sem se valer das cautelas necessárias para impedir que seus atos produzam um resultado delituoso. E a negligência presume que o indivíduo se omitiu, que o indivíduo não agiu dentro de um contexto onde lhe era razoável fazer alguma coisa. Ora, no exemplo do motorista do ônibus, não é possível identificar nem imperícia, nem imprudência, nem negligência. Eu lhe falei que o cara é motorista de coletivo fazendo a mesma rota há mais de 20 anos. Ele sabe dirigir, ele tem a técnica, ele tem a habilidade até em decorrência do tempo que ele pratica a mesma conduta. Então, a imperícia está eliminada. Eu lhe disse que ele estava dirigindo de forma atenta, dentro do limite de velocidade, com direção defensiva. A imprudência está eliminada. E eu lhe disse que ao avistar o motoqueiro, ele acionou os freios, mas não deu tempo para parar. A negligência está eliminada. Eu não tenho nem imperícia, nem imprudência, nem negligência. Eu não tenho culpa. Não há, portanto, neste exemplo, nem dolo, nem culpa. Logo, não há crime por ausência de fato típico. E a esta situação, ou melhor dizendo, as situações idênticas ou análogas a esta, a doutrina convencionou dar o nome de culpa exclusiva da vítima. É por isso que, na hora da sua prova, quando alguém falar em culpa exclusiva da vítima, estará se referindo a situações onde não é possível caracterizar o fato típico por ausência tanto de dolo quanto de culpa carreada à conduta do agente. Pegaram o bizu?